Que esse nosso Deus possa ser o motivo do nosso sorriso. Amém? Que Ele possa ser esse motivo, o que nos motiva a levantar da cama e falar: Deus, hoje eu quero viver para a Tua glória. E eu quero viver para a Tua glória porque um dia o Senhor me apresentou a Sua grande graça. Aquilo que mudou totalmente o rumo da minha vida, da forma como eu entendo a minha vida. Cantar, nosso Deus é grande porque Ele entrou na história e mudou o sentido da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez com palmas, irmãos, sobre esse Deus que é tão grande em nossa vida. Com palmas. No escuro caminho aqui, angústia e o sofrer ao meu lado. Fraco estou, o Eterno me ensina a ouvir, viver, morrer e ser condenado. Me fazem quem sou, Deus vivo que nos encontra. Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante. Na Tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Nos coloca pra fora de nós, entender que não é nossa força que nos faz vencer. Verdade que nos faz sonhar, depender da Tua promessa que nunca falhou. Deus vivo que nos encontra. A Tua cruz nos faz morrer, então viver em Ti. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante. Na Tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transforma e dá sentido a toda dor. Vamos cantar aquele que é fiel. Aquele que é fiel, glorioso, antes do tempo é ao único Deus que nos guardará em Cristo Senhor para sempre. Amém. Cantar nosso Deus é grande, conhecer Tua graça abundante. Na Tua mesa o banquete do amor que transborda e curador. Nos chamou para a liberdade, nele está toda a verdade. Sempre em frente, em mente o amor que transborda e dá sentido a toda dor. Amém.
Se coloca diante de Deus agora e mostra o porquê que você existe, por que você veio aqui hoje, por que você acorda, com a finalidade de adorar Ele. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Cante. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Então vamos declarar. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Recebe nosso louvor, Deus. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, preparando aí para a nossa quarta-feira. E como nós temos, nessas últimas semanas, nós pregamos aí uma sequência de mensagens referentes das Escrituras Sagradas, lá do livro de Apocalipse, referente às 7 igrejas, da carta dirigida por João. Na visão do Apocalipse, João recebe uma palavra específica para 7 das igrejas que estavam na Ásia Menor. É verdade, e temos dito, que havia outras igrejas, havia várias delas, que não foram mencionadas, e aqui escolheu-se 7, até porque o 7 tinha toda uma simbologia do número perfeito, e eu disse já nas mensagens passadas que estas 7 igrejas estavam aí num raio, numa circunferência praticamente, de 400 quilômetros, 380, 400 quilômetros, umas das outras. E de todas elas que nós pregamos nesses dias, eu deixei a igreja de Sardes para o final. Nós falamos aí numa das mensagens anteriores sobre a igreja de Laodiceia, que é a última, e a igreja de Sardes é a antepenúltima. O pastor Marcelo falou sobre a igreja de Filadélfia, e a igreja de Sardes, na relação, na sequência, ela vem antes da igreja de Filadélfia. Portanto, meus irmãos, quero convidá-los a lermos do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 1, onde, a partir do verso 1, leremos: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes era uma igreja de aparências, uma igreja de quem estava tudo bem, estava ok, mas Jesus diz que a grande maioria dos seus membros estavam mortos. Então a igreja de Sardes, ela também localizada numa importante cidade da época, na Ásia Menor, hoje parte ocidental da Turquia, era uma cidade rica pela extração do ouro, que ela retirava de um rio chamado Pactolo, que cortava a cidade, produziam metais e também dominavam a arte do tingimento da lã. Aqui Jesus se apresenta a esta igreja como aquele que tem a perfeição do poder, ou seja, aquele que domina, aquele que tem o poder sobre os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, aquele que tem todo o poder, aquele que tem o domínio, aquele que é pleno, muito diferente do imperador que também se fazia adorar, mas era limitado como um mero ser humano. Aqui, meus queridos, nós vamos achar uma igreja que existia, grande parte dela só na aparência. Muitos dos irmãos da igreja estavam mortos, mas o seu óbito não fora registrado. Continuavam na igreja. E nós conhecemos isso no Brasil. Hoje já não é mais tão presente, mas num passado recente, quando alguém morria, alguém aposentado morria, muitas vezes os filhos, os netos não faziam questão
de fazer lavrar o atestado de óbito, até porque a Previdência pagava o indivíduo mais uns 3 meses, 4 meses. E alguns depois tiveram que devolver os recursos. Aqui, esta igreja tinha alguns membros que eram reconhecidamente mortos, mas continuavam ali no hall de membros, continuavam presentes na igreja, estavam por ali. Eu acho que seria muito constrangedor se nós pensássemos aí uma igreja, o pastor chega numa igreja e aí eu digo para o pastor Marcelo, Marcelo, você vai pastorear uma igreja de 100 membros. E aí o Marcelo chega e aí ele descobre que tem 35 vivos aí no meio da igreja sentados e o restante são esqueletos, né, sentados, ou meras figuras, né, nas poltronas ali, representando alguém que outrora fora membro, ou alguém que outrora comparecia a esta igreja. Então, as aparências, é claro que em Sardes não era assim, todo mundo estava lá sentado, bonitinho, perfumadinho, e provavelmente usando até roupas brancas, porque eles eram especialistas em tingimento de tecidos. E interessante que nós tivemos aqui na igreja no passado um irmão que trabalhava com tingimento de tecidos, e ele dizia que para fazer a lã verde, a lã branca, o tecido branco, era necessário usar um bocado de corantes e era todo um processo químico. E esses irmãos aqui, eles tinham aí todo esse domínio já naqueles dias. Mas era uma igreja enganosa, aos olhos dos homens parecia tudo bem, mas Jesus, aquele que tem na mão, que tem o domínio dos 7 espíritos e as 7 estrelas, ou seja, a plenitude do controle, do conhecimento, ele não se engana. E ele viu aquela igreja com grandes problemas. Mais ou menos como foi quando Jesus confrontou os escribas e fariseus naqueles dias, que se apresentavam como os indivíduos cheios de piedade e de justiça própria, mas Jesus disse, olha, ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, que por fora estão pintadinhos, mas interiormente, dentro de vocês, há ossos mortos e toda imundícia. O livro de Mateus 23 nos fala sobre isso. Então, a religiosidade, muitas vezes presente, e estava presente também nos dias de Jesus, entre os fariseus e escribas, eles tinham toda uma aparência, mas na verdade não havia transformação, não havia submissão aos caminhos do Senhor, não havia submissão à palavra. E depois nós vamos ver que Jesus vê muitos desses irmãos aqui com as suas vestes lambuzadas, as vestes estavam contaminadas, e nós veremos o sentido disso. Alguns da igreja também estavam lutando contra a morte espiritual. Ou seja, o verso 2 diz, ser vigilante, ou seja, fique esperto, não durma. E interessante que havia um grupo, um pequeno grupo, que lutava para que as coisas erradas não dominassem naquela igreja. Mas quem luta contra a maioria, quem luta contra tendências erradas, com o tempo ele também se cansa e talvez até corresse o risco de também dormir, também morrer espiritualmente. Se nós pensarmos e nós pudéssemos talvez enquadrar esta igreja num período da história, nós diríamos que ela cabe muito bem no período da Reforma, quando anteriormente à Reforma havia toda uma igreja morta, com muitos poucos que ainda de fato tinham uma preocupação com as Escrituras. E a Reforma então, ela traz as Escrituras de volta, e assim como esses irmãos aqui de Sardes, eles deveriam lembrar do que eles tinham recebido, eles tinham ouvido muita coisa, mas não haviam se arrependido. E já no período da Reforma, nós sabemos que a palavra voltou ao meio da igreja, a palavra foi resgatada, inclusive na língua original dos povos, ou dos grandes povos daqueles dias. Devolveu-se a Bíblia na sua própria língua às grandes nações, mas houve muitas reações e houve muitos conflitos. E talvez muitos daqueles reformadores não completaram a reforma, não deram andamento a questões talvez mais eclesiológicas na reforma, porque no decorrer das brigas, das confusões,
das defesas, eles foram cansando, foram se desgastando, e alguns então se acomodaram com as conquistas já alcançadas. Portanto, aí nós temos o entendimento de que a reforma deve continuar continuamente. Mas é muito difícil quando uma meia dúzia luta contra toda uma população, quando uma meia dúzia precisa enfrentar a grande maioria. Talvez na igreja de Sardes era algo que estava presente, por isso Jesus diz, olha, verso 2, ser vigilante, ou seja, fica esperto, não durma também. Agora, boa parte da igreja, esse é o nosso terceiro ponto, boa parte da igreja estava sendo exortada. Interessante, verso 3 diz, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Ou seja, era uma igreja que recebera muito, era uma igreja que recebera muito ensino, que receberam do melhor ensino. Eles haviam ouvido por muito tempo essa palavra sendo pregada. Não era gente neófita, não. Gente que estava começando a fé, não. Era gente que tinha conhecimento, era gente que tinha recebido bagagem da palavra, tinham ouvido. Mas parece que não o guardaram, ou seja, não fez efeito. E também não vinha fazendo efeito, tanto que essa gente não estava se arrependendo. Verso 3. Então nós vamos compreender que a nossa vida cristã, ela não é um único arrependimento num determinado dia, quando nós começamos a nossa vida cristã. Mas o arrependimento ele precisa ser contínuo, até porque nós somos pecadores e continuamente somos confrontados com a palavra na medida em que ela é ensinada. Continuamente nós somos confrontados com um mundo que é anti-Deus, uma sociedade no seu sistema que é anti-Deus, e nos confronta e muitas vezes nos envolve. Portanto, diante da palavra é preciso que nós tenhamos reação, que nós a ouçamos, que nós aguardemos na mente, no coração, e que isso nos leve à prática. E se houver necessidade de arrependimento, de mudança de vida, que nós o façamos a partir da palavra. Então, se nós pensarmos lá no período antes da reforma, havia muito pouco conhecimento, as pessoas tinham pouco conhecimento da palavra, mas se nós olharmos para os nossos dias, nós veremos que a palavra chegou até nós com abundância e pouca obediência. Talvez muito parecido com a igreja de Sardes, onde os irmãos haviam ouvido muito, haviam recebido muita pregação, muito ensino, mas de alguma forma não produziu o fruto, não produziu o resultado esperado. E hoje nós vivemos tempos muito parecidos, nós vivemos num tempo de profundo conhecimento bíblico, teológico, mas parece que de alguma forma essa palavra não tem mais o mesmo poder sobre nós de nos levar a quebrantamento, a nos levar a mudanças. É verdade que com isso nós enfrentaremos toda uma sociedade com seu pensamento imposto e que continuamente nos atinge, mas deveríamos, a partir da palavra, rever muitas vezes os nossos conceitos, as nossas práticas, e isso nos levar a uma obediência e a um desejo profundo de viver aquilo que nós ouvimos. A partir do momento em que esta palavra é anunciada, ela deveria produzir em nós uma expectativa, uma alegria de vivê-la, de praticá-la, de experimentá-la numa obediência ao Senhor, a quem nós servimos e com quem nós queremos viver e reinar eternamente. E Jesus diz no verso 3 que se eles não vigiassem, eles corriam o risco comparando a uma situação em que o ladrão vem inesperadamente, quando nós não o aguardamos, o ladrão nunca é esperado. Jesus diz, olha, mais ou menos assim eu poderei vir repentinamente a vocês, e então será o momento de prestação de contas. Não sabemos se Jesus falava aí do último dia, se Jesus falava da morte eventual de qualquer um deles, ou se Jesus até falava de ele vir a esta igreja num ato mais drástico, em que eles deveriam prestar contas daquilo que estavam vivendo. Mas a verdade é que o nosso encontro com Cristo, ele pode acontecer repentinamente, não é verdade? Que mesmo que nós aguardemos alguns sinais para que Jesus volte, alguns sinais que ainda precisam se completar, mas todos nós
eventualmente, repentinamente, podemos ser chamados à presença de Cristo para prestarmos contas da nossa vida. E assim também Jesus dizia a esta igreja: olha, eu posso vir a vocês repentinamente, e daí? E daí? É a mesma pergunta que Jesus fez ao indivíduo que pensava que iria viver muito tempo e usufruir de todos os seus bens que ele acumulara em seu celeiro. Dizia: olha, direi a minha alma, descansa, come, regala-te, porque tens reservas para muitos anos. E Jesus diz: olha, tu é louco, rapaz, você é louco, porque eu virei a ti essa noite, eu virei buscar a tua alma. E o que tens preparado? Então esse deve ser, não uma forma de nos amedrontar, mas de nós nos conscientizarmos da fragilidade da nossa existência, da nossa caminhada, e de que a nossa vida pode ser muito breve, e mesmo que vivamos 80, 90 anos, ainda assim ela será breve, porque um dia seremos chamados à presença de Deus. É verdade, no final, nas considerações finais nós falaremos que é verdade, que nenhum de nós tem peso de justiça própria para poder comparecer perante Jesus. Não, mas é porque lavamos as nossas vestes no sangue de Jesus. Depois, como último ponto nosso, a pequena parte da igreja de Sardes é vista pelo Senhor como que sem contaminação. Havia um remanescente naquela igreja, graças a Deus. Como é bonito pensarmos que havia um remanescente. Assim como foi nos dias da Reforma, havia um remanescente, havia um grupo que não estava satisfeito com aquilo que era a igreja naqueles dias, e partiu, mesmo com risco das suas próprias vidas, e muitos deles pagaram com as próprias vidas, mas partiram para uma busca do retorno às Escrituras, da vivência em Cristo e a sua palavra. E havia um grupo também nessa igreja, na igreja de Sardes, que não viviam de aparências, nem de objetivos escondidos. E o verso 4 diz que eles também não andavam com as suas roupas contaminadas. E a tradução possível aqui nesse verso 4 seria lambuzadas. E quando as Escrituras, me parece que uma única vez no Velho Testamento, ela usa a mesma palavra, e naquele contexto do Velho Testamento ele usa no sentido de contaminação por idolatria e por sexualidade desviada. Então parece que na igreja de Sardes também havia uma certa libertinagem, e Jesus disse que uma parte deles estava com as roupas lambuzadas, mas havia outros aqui que de fato viviam na presença de Cristo. Lamentavelmente eram poucos, não é verdade? E ainda hoje a gente lamenta quando a gente pensa que o remanescente é pequeno, o caminho é apertado, e poucos andarão por ele, dizem as Escrituras. No entanto, o verso 5, muito interessante, ele diz que o vencedor será vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, eu entendo que o livro da vida, no livro da vida todos nós estamos registrados. Eu entendo no meu entendimento bíblico de que todos foram chamados, todos tiveram oportunidade e terão oportunidade, e o prazer, de fato, de Cristo é que todos nós chegássemos à plenitude da salvação. No entanto, nós sabemos que não é assim. Por isso eu entendo que todos nós, originalmente, tínhamos o nosso livro, o nosso nome registrado no livro da vida. Mas na medida em que a vida vai passando, na medida em que nós vamos decidindo, tomando as nossas decisões, é bem verdade que influenciados, é verdade que buscados pelo Espírito de Deus, mas cabe a nós a decisão de viver para Cristo ou andarmos conforme anda este mundo. E aqui Jesus diz: olha, uma parte destes eu vou manter no livro da vida, e eu vou vesti-los com vestiduras brancas, vou vesti-los de uma forma muito especial, porque esses indivíduos lavaram as suas vestes no meu sangue. Então, meus irmãos, só para nós encerrarmos, nós sabemos que as aparências, elas muitas vezes nos enganam, mas as aparências enganosas diante de Deus, elas não são aceitas. O Senhor busca um coração quebrantado, e por mais que nós sejamos pecadores, e nós o somos,
mas a importância de que reiteradamente, seguidamente, diariamente nós voltemos a Cristo numa atitude de submissão, numa atitude de busca, de quebrantamento e de desejo profundo de crescer e permanecer na sua presença. É aqui o Senhor que tudo vê. Ele diz, olha, eu não aceito aparências, eu quero corações quebrantados, eu quero indivíduos que na medida em que a palavra o atingir, na medida em que a palavra o adentrar, que ele possa lembrar sempre desta palavra, que ele possa guardá-la no seu coração e que ele possa se arrepender todas as vezes que ele se afastar deste caminho. Eu sei, meus irmãos, e vocês sabem, as Escrituras dizem que no final de tudo, no final tudo é graça e depende da graça, porque nenhum de nós terá medida ou estatura que nos faça merecedores, mas tudo dependerá, meus irmãos, de lavarmos nossas vestes continuamente no sangue do Cordeiro. E o Apocalipse, capítulo 12, verso 11, quando ele se refere àqueles que foram salvos e venceram, ele diz, eles, pois, o venceram. E naquele contexto é o dragão, o Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo assim, em face da morte, não amaram a própria vida. Então, nesse contexto, fala daqueles que, apesar das resistências encontradas, consideraram o mais importante, o maior, o mais sublime, a servirem e testemunharem de Cristo, não só com palavras, mas com a sua vida, e em decorrência, inclusive, da sua própria morte, por amarem a Cristo e por testemunharem da sua palavra. A igreja de Sardes, aparentemente, não tinha nenhuma perseguição. A igreja de Sardes tinha uma liberdade, talvez até porque não chocavam a sociedade, no sentido de confrontá-la com a palavra. Mas, infelizmente, havia um pequeno remanescente. E nós não temos informações do que aconteceu nessa igreja logo depois de receberem esta palavra. Talvez alguns de fato tenham se arrependido e tenham voltado às práticas do primeiro amor. Outros talvez não, até porque estas igrejas, alguns séculos depois, não mais são encontradas. Então, aparentemente, não houve um grande quebrantamento também naquelas igrejas. E é muito triste nós pensarmos que as primeiras igrejas correram riscos tão grandes, inclusive de desaparecer por estarem com as suas vestes contaminadas, ou seja, por estarem caminhando contrariamente aos ensinos da palavra e por aparentemente não se importarem em mudar de vida, apesar de todo o conhecimento, apesar de toda a palavra que tinham ouvido. Então, meus irmãos, que isso nos ensine e que isso nos exorte a termos todo um cuidado de aceitarmos a palavra em nosso coração, de guardá-la em nossa mente e de fazer dela uma prática contínua da nossa vida e que assim nós possamos também, com as nossas vidas, mesmo em tempos de liberdade, mas possamos com as nossas vidas testemunhar e glorificar a Cristo Jesus, aquele que tem conhecimento pleno da sua igreja e que um dia há de retornar para buscar os seus e para levá-los, segundo ele diz, para morar onde ele mora. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, louvado sejas por tua palavra e também porque em nossos dias nós temos abundância da palavra e temos ouvido tanto da palavra. É verdade que às vezes nós nos assustamos porque também em nós parece que a palavra já não tem o mesmo peso ou já não tem a mesma eficiência, o mesmo poder de transformar. E nós sabemos que o problema não está com a palavra, está conosco, está com a igreja que se acostuma com tanta palavra, se acostuma com tanta oportunidade, se acostuma com tanto conhecimento. Então, Senhor, que teu Espírito nos leve, Senhor, a quebrantamento contínuo, ao arrependimento das obras não condizentes com a tua palavra, e que assim nós tenhamos um profundo sabor, tenhamos um profundo prazer na vivência e em nosso temor diante da tua palavra, que é
aquela que nos dirige, aquela que nos torna sábios, segundo ela mesma diz, para caminharmos em direção à vida eterna. Então, Senhor, nós oramos pela Igreja Evangélica Livre de Campo Mourão, e que o Senhor tenha misericórdia da igreja, Senhor, e que o Senhor renove também a nossa igreja, e que nós possamos ter uma igreja viva por muitos e muitos anos, por muitas décadas e séculos, e que nesse lugar, Senhor, a tua igreja continue de geração em geração, para que muitos ouçam da palavra, e que a palavra os transforme, que a palavra lhe traga novos conceitos, que a palavra lhe traga uma nova prática de vida. Então, Jesus, nós oramos por esta igreja, nós oramos pelas igrejas evangélicas livres, pelo Brasil afora, Senhor, pelo mundo, nós oramos pelas igrejas, Senhor, pelas igrejas, Senhor, que anunciam a tua palavra, que o Senhor as guarde e que elas possam continuar desempenhando o seu papel e sempre retornando a passos seguros à prática do primeiro amor, ou seja, do amor original, o amor consagrado a ti, Senhor, de todo o coração. Então, Jesus, nós oramos nesse sentido e o fazemos na dependência e adoração do nome de Jesus, aquele que tem o poder pleno de todas as coisas, aquele que, pelo seu sangue derramado, nos proporciona, Senhor, que as nossas vestes também sejam lavadas e que um dia, não por mérito, mas por causa desta graça, desse presente, nós andemos com Cristo, segundo dito aqui, sejamos vestidos também de vestes brancas, para estarmos juntamente com o Senhor por toda a eternidade. E em nome de Jesus é que nós oramos. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Amém? Uma oferta de amor e sacrifício.